Irmãos, vamos agora para a nossa mensagem. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 9. Nós estamos na nossa trajetória ali em Apocalipse, não é? E hoje nós vamos refletir Apocalipse capítulo 9, de 1 a 12. Desculpe, falei 13 aquela hora, mas é de 1 a 12, certo? Apocalipse, capítulo 9, de 1 a 12. Deixa eu só abrir a câmera aqui para que eu possa gravar o sermão. Ok. Então vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias. Deixa eu ver mais as pessoas que estão conosco, né? Saudar a todos. Dona Hilda, Silvia, Ricardo, né? Vanessa, Henrico, Osmir, Ana Cláudia, os filhos, a Marinês, a Lisete, a Silvio Emerson, né? Dona Antônio, seu Rogério, Jerônimo da Guivalda. Deus abençoe vocês aí, ok? Então vamos lá, irmãos. Apocalipse capítulo 9, versículo de 1 a 12. Aconteceu algo de errado aqui na minha câmera. Apocalipse 9, de 1 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como de que os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, e a sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como a couraça de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome era hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais.
Oremos ao Senhor pedindo a luz do Espírito Santo. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado porque todas as coisas estão seguras nas tuas mãos. Dá-nos, Senhor, que vivamos para glorificar o teu santo e bendito nome. Olha por nossas vidas, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. E nós também te pedimos, Senhor, dá-nos essa noite conhecermos as limitações do maligno. E nós te pedimos em nome de Jesus que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, vamos hoje, né? Esse texto é um texto que parece ser muito difícil, mas é um texto muito simples, não é? Muito simples. Aqui nós temos, irmãos, a quinta trombeta, né? Então os irmãos se lembram, né, da dinâmica de Apocalipse, né? Então Apocalipse nós temos 7 sessões cíclicas, ok? Primeira sessão foram 7 candeeiros, né? Você se lembra, os 7 candeeiros, as 7 igrejas da Ásia Menor, não é? Então ali o Senhor mostra que havia muitas igrejas corrompidas, não é? Havia algumas igrejas totalmente corrompidas, não é? E havia igrejas que estavam perseverando na doutrina de Cristo, como a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, não é? Então, ali, não é? Jesus mostra que ele está presente na vida da igreja. Que aquelas igrejas podem estar passando sofrimentos, provações, perseguições, não é? Você se lembra, Apocalipse ele foi escrito ali no século IX, não é? Então, no século IX, não, desculpe, no ano 95, século IX não, né? Desculpe, perdão, no ano 95, e a igreja suportou já a perseguição de Nero em 64, e agora se levanta uma nova perseguição universal sobre a igreja. Então, qual é a primeira mensagem, o primeiro ciclo? Jesus está presente na igreja. E isso revela duas coisas. Isso revela, por um lado, consolo. Jesus está presente. Não tenha medo. Jesus está com vocês. Por outro lado, o senso de responsabilidade. Jesus está presente. Ele conhece as suas obras. Ele sabe que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Ele sabe que a outra igreja tem uma profetisa chamada Jezabel. Ele sabe que outra igreja está se perdendo em seus bens materiais. Ele sabe que outra igreja está morrendo. Nada está oculto a Jesus. Segundo ciclo são os selos, os 7 selos. Você se lembra, não é? Teve um interlúdio ali no capítulo 4. João, ao ver aquela calamidade das igrejas, o Senhor chama João ao céu e ele vê que o Senhor está sentado no trono. E esse Senhor tem um livro com 7 selos. E não se achou ninguém que pudesse abrir esses selos, senão o Cordeiro que morreu. Então o Cordeiro vai abrir esses selos. Ele é digno de abrir os selos. Essa parte do livro, essa segunda sessão, mostra que Jesus tem controle sobre a história. Então cada selo, você tem ali, né, uma manifestação de Deus. Então o primeiro selo se abre, você tem o cavaleiro branco, que é o evangelho, que sai vitorioso para vencer. E esse evangelho é pregado entre as guerras, que são representadas pelo cavaleiro vermelho, pela escassez, representada pelo cavaleiro negro, e pela morte, não é? Representada pelo cavaleiro amarelo, não é? Um amarelo esverdeado. Depois depois desses 4 primeiros selos, você tem o 5º selo, onde os mártires estão pedindo justiça. Você tem o 6º selo, que é a manifestação da ira de Deus. E você tem o 7º selo, onde as trombetas começam a soar. E nós temos aí a 3ª sessão, não é? Que são a sessão das trombetas. E qual é o propósito dessa sessão que nós estamos vendo agora? Jesus está vingando a sua igreja. Essa é a questão. Então, a Apocalipse
vai mostrar que Jesus é vitorioso, que ele é vitorioso sobre todas as coisas. Por mais que Roma persiga o Senhor Jesus Cristo, por mais que Roma persiga a igreja, por mais que o mundo atente contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra as portas da igreja de Jesus Cristo. Então agora, aqui nas trombetas, nós vemos o quê? Que o Senhor vai vingar a sua igreja. Que o Senhor fará justiça à sua igreja. E nós temos aqui, nessas 7 trombetas, nós já vimos as primeiras, as 4 primeiras. E as 4 primeiras trombetas, nós vemos aqui cenas, né, catastróficas, mas que não são completas e que atingem a natureza. Então, a primeira trombeta, você tem ali uma saraiva de fogo, não é? Você tem a segunda trombeta, que você tem a montanha ardendo. Você tem a terceira trombeta, que é o absinto, que vai deixar as águas amargas. Você tem a quarta trombeta, que é ali a escuridão, não é? O sol e a lua e as estrelas vão cair, né? As estrelas vão cair. Então, são sinais que atingem a natureza. Agora, as últimas trombetas, não é? A quinta, a sexta e a sétima, são também, além de serem trombetas que anunciam o juízo de Deus, elas são ais. E o que significa ais na Bíblia? Não é? São expressões do juízo de Deus. E agora essas últimas trombetas, elas se tornam mais intensas. Mais intensas. E hoje nós vamos ver especificamente o primeiro ai, que é a sexta trombeta. E nós vamos falar hoje, meus irmãos, dos gafanhotos, né, que são descritos aqui. Depois da sexta trombeta, você vai ter um interlúdio, não é? No capítulo 10, parte do capítulo 11, né? Mas aqui, os gafanhotos, eles representam essa manifestação do maligno, essa manifestação do próprio anticristo, que vai se tornar mais evidente no capítulo 13, quando você vê ali o despontar do anticristo, não é? Que vem convencer aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Meus irmãos, quando nós falamos do diabo e do anticristo, as pessoas às vezes correm o risco de ter mais medo do diabo do que do próprio Senhor. E às vezes, se você observar, não é, os desenhos, você vai ver que às vezes as figuras que representam os vilões, elas são mais sedutoras e parecem ter até mais poder do que aqueles que representam os mocinhos. Pois é, meus irmãos, não é? Mas isso é uma grande mentira. O diabo, ele já nasceu fracassado, não é? O trabalho dele está fracassado. Ele é um perdedor desde já, porque Jesus o venceu na cruz do Calvário, não é? Jesus subjugou a própria morte na cruz. Nós, aqueles que estão em Cristo, vão ressuscitar para a vida eterna, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria de mostrar hoje aqui a grande mensagem do capítulo 9, nessa primeira parte do capítulo 9, é mostrar que o poder de Satanás, ele parece ser muito grande, e ele parece ser invencível, mas ele tem 3 limitações. 3 limitações importantíssimas. Limitação no poder, limitação na prática e limitação no tempo. No poder, por quê? Porque para Satanás agir, ele precisa agir debaixo da permissão de Deus. Para Satanás fazer o que ele vai fazer, ele não pode fazer tudo o que ele quiser. Ele não pode destruir tudo e nem mesmo os eleitos de Deus. E terceiro, ele agirá de forma limitada, temporária. São 5 meses, nada mais do que isso. Então, meus irmãos, você vê essa realidade aqui, não é? O Satanás, ele é limitado. A grande questão, meus irmãos,
A grande mentira de Satanás ao homem é que ele tenta se mostrar como alguém poderoso, ilimitado, invencível. E as ações de Satanás, elas se dão nas brechas em que as próprias pessoas dão a ele. A Bíblia diz que, de fato, o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor, pronto a nos devorar. A Bíblia diz, né? Mas a Bíblia também diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meus irmãos, eu gosto de comparar o diabo a um bom vendedor. Um bom vendedor. Sabe aquele vendedor que você entra na loja para comprar uma caneta e leva uma máquina de lavar? Pois é, não é? O diabo é assim, ele é um ótimo vendedor. Ele vende o pecado, que é um produto terrível, horroroso, não é? Com danos. O pecado é um produto que leva à morte. Mas Satanás ele tem um departamento de marketing tão bom que ele transforma o pecado em algo extremamente consumido. E ele tenta enganar as pessoas, e até mesmo aqueles que seguem o Senhor, de que sem o pecado você não pode viver. Que o pecado, você pode consumi-lo em certa medida sem que isso afete a sua vida, sem que isso afete a sua intimidade com Deus. E que se você consumi-lo moderadamente, ele vai até ser bom para você. Essa é a grande mentira de Satanás. Ele tem vendido o pecado já desde a sua queda. Ele tem vendido o pecado. E Satanás não conhece o seu coração, nem mesmo a sua mente, porque só Deus sonda a mente e coração. Mas Satanás conhece o homem profundamente. Ele está aqui desde os tempos mais remotos. Ele conhece os desejos do homem, ele conhece os anseios de nossa carne, e ele é alguém perspicaz a ponto de nos oferecer aquilo que nós queremos, mesmo que isso nos traga a morte. Meus irmãos, esse é Satanás, mas apesar desse pretenso poder, nós vamos ver hoje no sermão que o poder dele, na verdade, não é nada, né? Que ele está destinado ao fracasso, certo? Então vamos lá, vamos observar aqui o começo do texto, né? Os primeiros versículos, né? O primeiro versículo. Veja só, acompanhe comigo. O quinto anjo tocou a trombeta. Então você tem 7 anjos com 7 trombetas. As trombetas tinham uma posição simbólica muito grande em Israel. Elas serviam para unir o povo, para dispersar o povo, para chamar o povo para as festas, para anunciar ao povo, não é? Então as trombetas eram formas de comunicação, né? Para liberar os exércitos de Israel, então as trombetas faziam isso. Esses anjos estão com essas trombetas na mão, pontos a tocá-las, não é? Então nós temos aqui o quinto anjo, não é? Lembre-se ali que nós já tivemos 4 trombetas. E essas 4 trombetas, elas se restringiram ali a questões ecológicas, né? Então, a agricultura, aos mares, né? Ao transporte do comércio, a água, não é? Então nós tivemos ali calamidades ecológicas, e não totais, não totais. Agora nós temos calamidades que atingem a vida das pessoas, né, de forma bastante contundente. Então veja, o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Meus irmãos, essa é a referência nós temos aqui, não é? Do próprio Isaías 42, Isaías vai nos dizer ali, não é, no início, nós refletimos esse versículo, Isaías 14, versículo 12, não é? Daquela estrela que cai sobre a terra, debilitando as nações. Se nós formos também ao profeta Joel, nós veremos aqui Joel capítulo 2,
Joel capítulo 2, que nós lemos agora mesmo na nossa liturgia, Joel 2, versículo 4, né? Ele vai mostrar esse evento dos gafanhotos, esse evento de um grande exército, não é? Que antecede, está ali no dia do Senhor, não é? Joel, ele se apega à mesma imagem que Amós capítulo 5 faz do dia do Senhor. Se você for lá a Amós capítulo 5, versículo 18 a 20, você verá Amós falando também do dia do Senhor, na mesma maneira que Joel vai dizer, não é? Veja só, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, e como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, aqui versículo 20, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Então aqui ele está mostrando que o dia do Senhor será repleto de eventos calamitosos, que vão chamar o povo de Deus ao arrependimento, a maior comunhão com Deus, mas vão levar o ímpio a se endurecer. Porque os sofrimentos, eles oferecem essa dinâmica. Sabe aquela ideia que eu já falei até para as crianças na igreja? Né? Você coloca na água quente o ovo e a cenoura. O ovo, na água quente, endurece. Ele era mole e fica duro. E a cenoura era dura e fica mole. Assim, são as pessoas diante do sofrimento. Aquilo que as pessoas são vai dizer como elas vão responder diante dos sofrimentos. Então, algumas pessoas diante dos sofrimentos vão se endurecer e vão achar que Deus não existe e vão renegar o nome do Senhor, não é? Especialmente, não é? E todos que farão isso são aqueles que, se eram cristãos, eram apenas cristãos nominais. Frequentavam igreja, tudo, mas não tinham o seu nome no livro da vida. Agora, aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, eles vão passar pelos sofrimentos e vão se quebrantar diante de Deus e vão buscar o Senhor. Mesmo aqueles que estavam desviados do caminho do Senhor vão se voltar ao Senhor, reconhecendo os seus pecados e a soberania de Deus. E aí João vai dizer, eis a estrela, não é? Caída na terra. Então João ele não viu uma estrela caindo. Isso é uma coisa muito importante para nós, né? João vai dizer que ele viu a estrela caída, né? Jesus vai dizer ali, né, em Lucas 10, versículo 18, né? Eu vi Satanás cair do céu. Então, meus irmãos, essa referência dessa estrela que cai do céu é uma referência, né? Muitos teólogos, muitos comentaristas de Apocalipse vão ver aqui a personificação do próprio Satanás, né? Então, essa estrela caída é a própria personificação do anticristo. E o que acontece aqui, né? Uma coisa importantíssima é que o verbo cair, o verbo pípito do grego, ele está na sua forma perfeita. E o que significa isso? É que o perfeito no grego, ele indica algo que aconteceu no passado, mas que os efeitos acontecem agora. Então, ou seja, essa estrela caiu lá atrás, quando houve a própria queda de Satanás, a queda dos anjos que estavam com Satanás. Mas os efeitos efetivos e visíveis dessa queda, apesar de se terem feito presentes ao longo de toda a história, porque Satanás ao longo da história é esse leão que ruge ao nosso derredor, ele busca a perdição até mesmo dos filhos de Deus, mas ela vai se fazer extremamente efetiva nos dias que antecedem o dia do Senhor, a vinda de Cristo, como o anticristo.
Então, meus irmãos, João, ele vê essa estrela caída. E Jorge Lade vai dizer o seguinte, que essa estrela caída é um ser angelical, não é? Ou um ser diabólico, mas que tem a permissão de Deus para exercer a sua função. Por quê? Nós vemos no decorrer do versículo, João vai dizer, e foi dado a ela quem? Essa estrela. Você percebe o seguinte, primeiro João fala que ele viu essa estrela caída. E agora ele começa a se referir a essa estrela como se ela fosse uma pessoa. Então ele fala assim, olha, e foi dado a ela, não é, as chaves, não é, do poço do abismo. Do poço do abismo. Essa imagem, meus irmãos, do abismo, né, apesar dessa imagem se referir lá em Gênesis 1, 2, ao oceano, porque o Espírito pairava sobre os abismos, sobre as águas, você vai observar ao longo da Bíblia essa imagem se referir ao inferno, né? Essa imagem do abismo. Então, se você for lá, por exemplo, no livro de Salmos, né, e você abrir aí em Salmos, Salmo 63, versículo 9, né? Salmo 63, versículo 9. Você verá ali, não é? O salmista dizendo, não é? Porém, os que procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Aqui é um uso interessante do verbo abismar, né? A gente usa muito abismar para ficar assustado. Olha, ele ficou abismado. Olha, eu fiquei abismado com o que aconteceu. Mas o verbo abismar também pode se referir a cair no abismo. Abismar-se é cair no abismo. Aqui está sendo usado assim, né? Ele vai se abismar, ele vai cair nas profundezas da terra. Nessa ideia do mundo dos mortos, não é? Se você for ao Salmo 71, versículo 20, você verá a mesma imagem, né? Salmo 71, versículo 20. Veja só, tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, de modo a me tirar dos abismos da terra. Né? Dos abismos da terra. Próprio Romanos, né? Romanos 10, versículo 7, vai dar essa ideia de mundo dos mortos, não é? Não só de inferno, porque o judeu, irmãos, o judeu ele não tinha essa concepção de céu e inferno. Para o judeu, os mortos viviam no Sheol, né? No Sheol. Ali era o mundo dos mortos. Essa ideia de céu e inferno vai ser uma evolução na teologia judaico-cristã, certo? Então, Romanos 10, versículo 7, novamente o abismo é comparado ao mundo dos mortos, não é? Quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Ou seja, Cristo estava ali, não é? Ficou por 3 dias morto, mas ressuscitou ao 3º dia, não é? É o que o credo apostólico vai chamar de desceu ao Hades, né? Ou que algumas traduções vão dizer desceu à mansão dos mortos, não é? Então, meus irmãos, nós vemos aqui essa figura, não é? Essa estrela, ela tem a chave, não é? Desse mundo dos mortos. Ela tem a chave do mundo dos mortos. E se você observar, não é? Então, aqui foi dado a ela essa chave para abrir, né? E aí você vê aqui que aqui não é só o mundo dos mortos. Aqui você vê que esse é o próprio inferno. Porque quando se abre, olha o próximo versículo aqui, né? Quando se abre esse abismo, esse poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Meus irmãos, o Novo Testamento sempre vai retratar o inferno como um lugar de tormento, né? Lembra ali, né, da parábola de Lázaro e do rico, que o rico ele está em tormento, ele pede para que Lázaro molhe o dedo na água e coloque sobre a sua língua, né?
A ideia do Geena é um lugar de fogo, de tormento, né? As culturas orientais viam o inferno como um lugar de fogo, de calor, insuportável. Então, ou seja, Satanás tem agora a chave de abrir o mundo, o inferno. De abrir o inferno, de colocar o inferno para funcionar. Então veja, aqui, meus irmãos, nós temos o mesmo paralelo que nós temos ali com Apocalipse 13. Quando Apocalipse 13, versículo 7, diz que o Senhor deu autoridade ao anticristo para que ele pudesse guerrear contra os santos e os vencer, mas por um tempo limitado. Aqui é a mesma ideia. Ou seja, Satanás não pode fazer nada sem que Deus o permita. Aí você pode falar assim, pastor, mas é estranha essa história, hein? Eu vou lhe dar um exemplo bíblico que nós estamos estudando aos domingos pela manhã, que é o exemplo de Jó, não é? O que você vê ali no exemplo de Jó? Que Satanás, não é? Quando os anjos se apresentam a Deus, não é? Satanás está entre eles, e Satanás faz o quê? Não é? Quando Deus pergunta, de onde vem? Fala assim, de rodear a terra, né? E ver o que há nela. Aí Deus fala assim, você viu meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém como ele, porque ele é justo, reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. Aí Satanás fala assim, ele é assim, porque também ele é rico, ele é o homem mais rico do Oriente, ele tem uma família bonita, põe a mão sobre a família dele, para você ver se ele não blasfema. Porque a ideia de Satanás, né, é a mesma ideia da teologia da prosperidade, que as pessoas só buscam a Deus e só louvam a Deus se ganhar alguma coisa em troca. E Deus permite que Satanás faça isso. Então Deus permite que Satanás tente Jó. Lembre-se, quem ceifou os bens de Jó, quem matou os filhos de Jó, foi o Senhor. Satanás não tem esse poder. O poder de Satanás é usar essas circunstâncias para tentar Jó, para ver se ele blasfemava. E Jó vai dizer o quê? Né? Nu saí do ventre de minha mãe. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Não é? Depois, novamente, Satanás volta ao encontro de Deus. E Deus vai falar assim, tá vendo? Não deu certo, Satanás. O Jó perseverou. Ele fala assim, então toca na vida dele, toca na pele dele. Deus fala assim, olha, você pode tocar em tudo, menos na vida dele. E ali, Jó vai ser acometido de uma doença que o traz chagas pelo corpo todo, a ponto de ele ter que ficar sentado sobre a cinza com um caco de telha se coçando. E ali, quando a mulher dele chega para ele, vai dizer, olha, você ainda continua íntegro, blasfema e morre. O que Jó vai dizer para ela? Olha, você fala como louca. Se nós recebemos as coisas boas de Deus, não haveremos de receber as coisas ruins? E há uma terceira tentativa de Satanás, que agora é através dos debatedores. Ele faz Zofar e Bildade, que vão chegar a Jó e vão tentar, com mentiras, com parcialidades, com zombaria, fazer com que Jó renegue a relação que ele tinha com Deus, a integridade que ele tinha com Deus. Mas mesmo assim, apesar do sofrimento, apesar de Jó estar profundamente abatido, ele continua íntegro. Por quê, meus irmãos? Sabe como nós chamamos isso na teologia? Nós chamamos isso na teologia de perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Nós perseveramos não por causa de nossa força, ou por causa de que nós somos bons, mas porque a graça de Deus nos leva a perseverarmos. É a graça de Deus que nos faz firmes, porque se o Senhor tirar de nós a graça, nós cairemos e seremos o mais terrível dos homens. Então, meus irmãos, aqui nós vemos essa mesma realidade. Satanás está agindo e agirá de forma mais contundente na humanidade? Sim, mas debaixo da autoridade e da soberania de Deus.
ele por si só não pode fazer nada. Porque ele não é Deus. Ele não tem o poder de Deus. Isso tem que ficar muito claro para a gente. E aí, meus irmãos, nós vemos segundo ponto nesse texto. Satanás ele é limitado no seu poder. Por quê? Para ele agir, ele tem que receber as chaves do poço do abismo. Ele tem que receber a chave do inferno. Porque o inferno está trancado por Deus. E Deus dá a chave a ele para quê? Para que ele exerça. É ele que vai ser o agente dessa dessa quinta trombeta. Mas espera lá. Satanás está agindo segundo a vontade de Deus? Meus irmãos, a grande questão é a seguinte. Satanás acha, na cabeça dele, que fazendo assim ele vai guerrear contra Deus. É a oportunidade dele de provar a Deus que o homem só o busca porque é abençoado. Na concepção de Satanás, como nós vemos lá no livro de Jó, os homens só buscam a Deus quando tem saúde e quando tem bens. Quando eles perdem essas coisas, eles blasfemam a Deus. Então Satanás vai se esmerar em trazer tormento aos homens para fazê-los se perder. Mas ele fará se perder apenas quem? Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que não estão com o selo de Deus. E aí nós temos um segundo ponto nesse texto. É a limitação na prática, na ação de Satanás. Olha só. Você vê aqui no versículo 2. Ela, a estrela, não é? Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E a sua fumaceira, saída do poço, escureceu o sol e o ar. Não é? Você se lembra que essa é uma referência a uma das pragas ali do Egito, não é? Quando há o escurecimento do sol, não é? Há trevas no Egito. Então, meus irmãos, provavelmente essa escuridão, essa poluição do ar se dá não só pela fumaça dessa fornalha, mas pelos gafanhotos que saem dela. Olha só, também da fumaça saíram gafanhotos. Então, há uma quantidade enorme de gafanhotos que, pelo seu número, eles acabam eclipsando o próprio sol. Não é? Aqui ele mostra a quantidade dos gafanhotos. Eram tantos gafanhotos que eles não deixavam a luz do sol chegar à terra. E eles acabavam poluindo o próprio ar, escurecendo o próprio ar. Não é? Aí você pode falar assim, puxa, pastor, nós estamos vivendo então isso com aqueles gafanhotos que estão ali no sul do Brasil, né, que estão na Argentina, estão no Uruguai, eles querem vir para o Brasil, mas não vêm, né? Será que eles estão com medo do Covid? Não, aqui não é isso. Esses gafanhotos, meus irmãos, eles são problemas ecológicos que existem desde sempre, né? Eles são efeitos dos efeitos naturais. Esses gafanhotos não são os gafanhotos que nós conhecemos, nem aqueles que passaram pelo Egito. Aqui, meus irmãos, olha só, esses gafanhotos têm características diferentes. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem sobre árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, ou seja, esses gafanhotos são diferentes. O gafanhoto, ele quando chega, ele come tudo que tem pela frente, ele come uma plantação inteira. Você se lembra que isso aconteceu no Egito, né, com a praga dos gafanhotos. Mas aqui, meus irmãos, eles não estão ali nem para comer a erva verde, né? E eles vão afligir os homens, mas não é qualquer homem, são aqueles que não foram selados. Você se lembra, não é? Ali do capítulo 7, aqueles que obtiveram o selo de Deus, não é? E nós vimos ali que a igreja, né, ela foi selada.
aqueles que tiveram as suas vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro, eles são aqueles que têm o selo de Deus, ou seja, são aqueles que são os eleitos, eles são protegidos por Deus, o Senhor preserva o seu povo. Foi assim também no Egito. Enquanto a praga ceifou os primogênitos egípcios, aqueles que estavam abrigados em suas casas, cujos umbrais ostentavam o sangue do Cordeiro, essas pessoas foram preservadas, elas não foram mortas. Assim é conosco. É claro que os sofrimentos nos atingirão, e nós veremos isso no texto, mas o Senhor vai preservar a sua igreja. O Senhor vai dar preservação à sua igreja, porque mesmo que os dias sejam maus, o nosso alento não está neste mundo, a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está no Cordeiro que venceu e que sustém as nossas vidas. E aí veja, esses gafanhotos não podem fazer o que eles querem. Eles não podem comer tudo, eles não podem destruir tudo, e eles não podem afligir de qualquer maneira os homens. Eles não podem sequer matar os homens. Olha só, foi-lhes dado também que não matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Veja, irmãos, de fato, né, o escorpião ele tem esse problema, né? O escorpião, ele é terrível às crianças. Uma criança pode falecer por uma picada de escorpião. Mas um escorpião comum, esses que nós conhecemos, dificilmente matará um homem saudável, né? Mas a dor é terrível. Há algumas pessoas que já foram picadas por escorpião aí, né? O seu Dimas, por exemplo, já foi picado por escorpião. Você sabe como dói a picada do escorpião, como ela traz mal à saúde da pessoa. Algumas pessoas têm que ser internadas, né? Há todo um problema na picada do escorpião. Mas nem sempre ela é fatal. Então aqui é essa ideia, né? De um tormento que causa muita dor, mas não dá morte. É um tormento que causa dor, uma dor excruciante, mas não mata. Olha só. E aí veja só, naqueles dias os homens buscarão a morte, ou seja, essas pessoas que não foram seladas pelo selo de Deus e que estão sendo abaladas por esses gafanhotos, escorpiões, eles querem morrer, porque o sofrimento é muito grande. É muito grande o sofrimento, eles querem a morte. Mas olha só, não acharão a morte. Por quê? A morte fugirá deles. Meus irmãos, é a mesma coisa que aconteceu aqui no capítulo 6. Quando você vê ali no 6º selo, né? Você vê aqui os reis da terra, capítulo 6, versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira deles, e quem poderá suster-se? Ou seja, é esse momento de dor, de sofrimento, que os ímpios são agora acometidos, e eles querem morrer. Eles querem morrer. Mas eles não acham a morte. Por quê? Porque essas pessoas não têm o seu alento em Deus. Você tem momentos em que pessoas na Bíblia quiseram morrer, não é verdade? Você se lembra, por exemplo, de Elias, né? Quando Elias matou os 480 profetas de Baal, né? E ele achava que era o último profeta do Senhor Deus, e que agora estava tudo perdido, porque Jezabel buscaria a sua vida. Ele senta embaixo do zimbro, ele pede o quê? Ele pede a morte a Deus. Ele vai dizer: olha, eu não sou melhor que os meus pais, me dá a morte, né? E Deus faz o quê com Elias? Levanta, come, porque o caminho é longo. E Deus vai mostrar para Elias que ele havia conservado outros profetas que não haviam se ajoelhado nem beijado Baal, não é? Então, meus irmãos, Deus vai preservar os seus. É possível
que o crente seja afligido de tal maneira que ele queira a morte, como Jó. Né? Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Jó vai dizer, olha, maldito seja o dia que você avisou, olha, nasceu um menino. Mas Jó, a grande diferença entre o crente e o ímpio, aquele que não conhece a Deus, é que o crente, ele pode ficar nesse estado de prostração por algum tempo, mas o Senhor o tirará dessa letargia. Por quê? Porque o alento do crente não está nas coisas deste mundo. E ele sabe que haverá de sofrer terríveis perseguições aqui, mas ele sabe que tudo vai redundar na glória de Deus e que o espera é o próprio Senhor. Agora o ímpio, aquele que não conhece a Deus, aquele cujo Deus é o próprio ventre, essa pessoa vendo os seus bens se esvaírem, vendo as suas forças se esgotarem, essas pessoas querem a morte. Então, irmãos, isso é uma coisa muito séria, muito séria. Veja, não é? Então, o poder de Satanás ele é limitado enquanto a sua ação. Ele não vai poder causar dano à erva verde, às árvores, e nem mesmo àqueles que foram selados. Né? Ele é limitado em suas ações. O Senhor tem nos preservado. Isso não quer dizer que nós não tenhamos dias maus, que nós não tenhamos sofrimentos. A existência dos mártires é uma prova disso. Mas o Senhor vai preservar a sua igreja. O Senhor não nos dará provação maior do que as nossas forças. Assim diz 1 Coríntios 10, 13. Nós seremos tentados apenas na medida em que poderemos suportar. Porque o Senhor nos dará o escape. O Senhor nos dará força para resistir nos dias maus. Então confie em Deus, porque o Senhor não desampara os seus. Porque o Senhor não desamparou a sua igreja. Porque a mão do Senhor não está remissa. Porque o braço do Senhor está estendido para salvar os seus. E por último, meus irmãos, Satanás é limitado quanto ao tempo. Ele só pode agir 5 meses. E essa informação é dada 2 vezes no texto. Aqui nessa segunda parte, olha, isso vai acontecer por 5 meses. E depois novamente, olha, isso é por 5 meses. E aqui eu queria mostrar para você o aspecto desses gafanhotos. Veja, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. De fato, o homem oriental via no gafanhoto uma mistura de vários animais, né? O gafanhoto, meus irmãos, ele era um inseto, mas ele era um inseto tido como puro. Se você for ao livro de Levítico, capítulo 11, se não me engano, você verá que ele era um inseto que poderia ser, inclusive, comido. Você se lembra, por exemplo, que João Batista se alimentava de gafanhotos. Não é da nossa cultura comermos insetos, né? Outras culturas fazem melhor uso dessa fonte de proteína, né? Mas os gafanhotos poderiam ser comidos pelo povo de Israel, né? Mas os árabes mesmo diziam que o gafanhoto ele tem cabeça de leão, ele tem pernas de camelo, corpo de cobra, anda como cavalo, né? Então o gafanhoto ele tinha essa imagem, né, de um inseto com múltiplas potencialidades, né? Então o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao cavalo preparado para a peleja. E aqui é uma referência a Joel capítulo 2. São esses gafanhotos, né, que remetem aos gafanhotos do livro de Joel, que são esse exército que extremamente disciplinado e que segue com afinco a missão que lhe foi proposta, que a missão é destruir. Então veja, aspectos de cavalos preparados para a peleja, na sua cabeça havia como coroas, isso mostra que eles teriam êxito na sua função, parecendo de ouro, e o seu rosto como o rosto de homem. E isso já mostra que esses gafanhotos não eram gafanhotos quaisquer. Não eram gafanhotos quaisquer. Quaisquer é a única palavra da língua portuguesa que faz plural no meio, né? Qualquer, quaisquer. Então,
eles não eram gafanhotos quaisquer. Eram gafanhotos que tinham a face semelhante à do homem. Eram seres diabólicos. Tinham ainda cauda como escorpião e ferrão. E é interessante que a palavra ferrão aqui, no grego, é a palavra kendras. E essa palavra aparece 2 vezes, né? Uma lá em Atos 26:14, né? Em Atos 26:14, e a 1 Coríntios 15, né? Atos 26:14. Deixa eu abrir aqui. Aqui, olha. E caindo todos por terra, ouviu uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, kendras. Outra vez que você vê essa palavra aparecer é em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 55. Vamos no 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então se cumprirá essa palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, o seu kendras? Né? O aguilhão, kendras, da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, ou seja, esses gafanhotos, eles tinham na sua cauda um ferrão, né? Um aguilhão. Né? E veja, o que eles faziam aqui? Né? Desculpe aqui. Coroas, tinham também cabelos como cabelos de mulher, seus dentes como dentes de leão, tinham coraças como coraças de ferro, o barulho de suas asas fazia como barulho de carros, tinham na cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Aqui você vai perceber que se ali eles não poderiam atormentar, eles atormentariam só aqueles que não eram selados, os danos não seriam só aos ímpios. Os crentes também sofreriam danos com esses gafanhotos meio escorpiões. Não é? Ou seja, Deus vai preservar a sua igreja. Mas essa preservação de Deus não quer dizer que nós não passemos por dias maus. Nós teremos dias maus. Mas nos dias maus nós temos que entender que, apesar deles, o Senhor tem nos preservado. O Senhor não tem deixado que nós sejamos tentados além de nossas forças. Nós não passaremos por adversidades das quais nós não poderemos suportar. Então, meus irmãos, você percebe aqui que esses gafanhotos, além de terem a face humana, coroa, eles tinham o rosto como de mulher, né? Cabelos como de mulher. Aqui a ideia, irmãos, por muito tempo, especialmente na Idade Média, se viu aqui a sedução feminina, que esses gafanhotos eles tinham uma certa sedução. Né? É meio difícil você se seduzir por um gafanhoto, mas outros vão dizer que aqui era uma referência aos partos. Os partos, os povos da Pársia, né, que eram terríveis inimigos de Roma, eles andavam com cabelos compridos. Mas aqui, meus irmãos, pode ser unicamente as antenas que os gafanhotos têm na cabeça. Né? Eles têm dentes como de leão, ou seja, são tão vorazes como o leão. Não é? Tinham sobre eles, aqui versículo 11, um rei, o anjo do abismo. Ou seja, eles têm um líder, esses gafanhotos. E é aquele anjo do abismo. É aquele anjo, não é? A estrela sempre é uma referência a anjo no livro de Apocalipse. Lembra que Jesus tem as estrelas, que são os anjos da igreja, que são os seus pastores. E também aqui, estrela está se referindo a este anjo do abismo, que é o líder desse abismo, não é? Que aqui pode ser naturalmente o anticristo, o próprio Satanás, não é? E o seu nome é Abaddon, né? O verbo
Abad, no hebraico, é o verbo destruir, né? Abaddon é o destruidor, é o substantivo desse verbo, é esse verbo substantivado. Ele é o destruidor, ou também é chamado de Apolion, né? O destruidor, aquele que vem para destruir, roubar, matar e destruir. Meus irmãos, veja que coisa interessante, não é? Esses gafanhotos, eles estão agindo dentro de uma forma organizada. Eles não estão agindo ao léu, eles são organizados, eles são poderosos, eles são amedrontadores, eles são cheios de ódio. E a função deles é destruir. E destruir quem? Causar tormento àqueles que não são selados, causar danos aos homens. Nós estamos, de certa maneira, vivendo essas tribulações que vão se tornar cada vez mais intensas até chegar a esse nível. Irmãos, só que há um detalhe que você não pode perder de vista. Eles parecem terríveis, mas a ação deles é por 5 meses. É por 5 meses. Ou seja, não quer dizer aqui 5 meses literais. Aqui a ideia é que é um tempo muito curto. O tempo de ação deles é muito curto. É aquilo que Paulo vai dizer: os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória de Deus que haverá de ser revelada em nós. Se você viver essa vida tendo na sua mente a glória de Deus e a grandiosidade da glória de Deus que está reservada a você, os piores sofrimentos dessa vida parecerão pequenos demais, perto do Senhor que tem lhe sustentado. Então, meus irmãos, o que eu quis mostrar nesse texto, né? E aqui ele vai terminar. O primeiro ai passou, mas não quer dizer que esse primeiro ai passou, não vai ter mais, porque vão ter outros 2, a 6ª e a 7ª trombeta, que vai encerrar esse ciclo e vai abrir a outro, onde nós vamos ver ali a tríade do mal, não é? A mulher, o dragão e a besta, né? Então, meus irmãos, nossa vida será marcada por perseguições, sofrimentos. Mas o que eu quero dizer com esse sermão? Que apesar dos sofrimentos, apesar da intensidade dos sofrimentos, eles não são maiores do que a misericórdia de Deus. O que nós percebemos nas trombetas é que a ira de Deus é despejada, mas misturada à sua misericórdia. A grande tarefa nossa, meus irmãos, e o que eu quero que você leve desse sermão para a sua vida, é que a nossa tarefa é passar pelos sofrimentos, mas nunca perdendo de vista a grandiosidade de Deus. Porque às vezes, meus irmãos, diante dos sofrimentos, nós podemos achar que Deus nos abandonou, que o Senhor não tem sustentado nossa vida. E isso é uma mentira. O Senhor não nos abandonou. O Senhor tem cuidado de nós. E o grande desafio nosso é, nos momentos mais adversos, mais terríveis, nós vermos a boa mão de Deus sustentando nossa vida. Porque se você não caiu até agora, não é porque você é forte, é porque o Senhor que você serve tem lhe sustentado. Que Deus nos dê a sua graça, que você possa refletir na misericórdia de Deus, mesmo nos dias mais adversos. Que nós possamos fazer como Jó. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Porque se nós passarmos pelos sofrimentos, fiéis ao Senhor, nós poderemos dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.